Fica bem fácil dividir os brasileiros em grupos bem distintos: os que sabem o que está acontecendo, os que não têm capacidade para perceber e os que não querem perceber, ou porque acreditam em mentiras ou porque foram manipulados pelo fanatismo ao qual foram levados a aderir. Fica também bastante fácil dividir os governantes em dois grupos: os que aceitam o diálogo e os que preferem falar sozinhos, para uma plateia previamente selecionada que já está cuidadosamente doutrinada para aplaudi-lo. Quando o ditador Adolf Hitler se postava diante de uma multidão e fazia longos discursos de manipulação das massas, será que depois ele abria um período para debates? Ou será que ele apenas se deliciava diante do apoio das massas doutrinadas por um discurso centrado no objetivo principal de fazer com que os alemães se considerassem superiores aos demais povos e, portanto, perfeitamente capazes de superar a grave crise econômica que os deixava tão inseguros quanto ao seu próprio destino? Democratas aceitam o diálogo, ditadores só admitem o monólogo. Querem sempre falar sozinhos, porque o discurso deles está carregado de rótulos, de ideias preconcebidas, de chavões, de preconceitos e de mentiras. Outro truque dos ditadores consiste em se utilizar de uma arma política poderosa: o sofisma. O sofisma consiste em inverter a lógica com base em frases que parecem verdadeiras, mas que não têm nada a ver com o que está sendo dito pelos que aceitam o diálogo e cujo objetivo principal é rejeitar o totalitarismo. A população brasileira hoje é algo em torno de 200 milhões de pessoas. Parece que até já passou disso. 1% de 200 milhões equivale a 2 milhões de pessoas. Se um político reunir nas ruas 2 milhões de pessoas, ninguém poderá deixar de considerar que é um grupo excessivamente numeroso, mas equivale a míseros 1% da população brasileira. Se conseguir reunir 10% da população, o que é praticamente impossível, vai contar com 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. Mas por mais que seja impensável conceber uma passeata composta de 20 milhões de pessoas, ainda assim ela vai representar apenas 10% da população brasileira. Parece muito, não é mesmo? 20 milhões de pessoas, mas equivale a apenas 10% da população brasileira. Não deixa de ser esse percentual. Os outros 90%, ou seja, 180 milhões de pessoas, não compareceram. Em outras palavras, 180 milhões de pessoas não foram à tal da concentração. E os que compareceram são chamados de a população brasileira que me apoiou nas ruas. Eu já sei, vão dizer que eu é que estou sofismando porque ele foi eleito pela maioria dos eleitores. Mas será que essa maioria que o elegeu ainda está com ele? Será que ele precisaria convocar a claque barulhenta e enganosamente confundida com a maioria do povo brasileiro para fazer barulho nas ruas e parecer que é de fato a maioria do povo? Um dos truques dos que pretendem manipular as massas é fazer parecer maioria aquilo que é minoria. Porque, ainda que seja o equivalente a apenas 10% para uma população como a brasileira, é uma multidão e tanto que nem caberia nas ruas. Os totalitários invertem a lógica de outras formas. Eles dizem que político que tem medo das ruas não serve para ser político. E o político que tem medo do debate serve para ser político? Porque, afinal, nenhum dos políticos que falou contra uma convocação claramente golpista, nenhum deles manifestou medo das ruas, mas apenas protestou contra aquilo que é, de fato, uma convocação golpista que tenta parecer legítima, mesmo quando defende o fechamento de instituições. Mas vamos prosseguir perguntando: e será que é político de verdade quem se recusa a qualquer debate e usa como tática apenas reunir diante de si uma claque de apoiadores barulhentos, já previamente doutrinados a aplaudi-lo?
e berrar? Será que é político quem interrompe entrevistas e xinga os entrevistadores quando não tem respostas a dar? Será que é político de verdade quem se posta diante de um microfone e lê assim mesmo de uma maneira que lembra um estudante ruim do ensino básico que mal aprendeu a ler? Que lê apenas o que sua assessoria manipuladora de palavras escreveu previamente para levar as pessoas a entenderem como real a inversão da realidade? Não é preciso entender de política para saber o que está acontecendo hoje no Brasil. Basta saber um pouquinho de aritmética básica e observar comportamentos manipuladores de quem sempre rejeita os debates, usa como exclusivos recursos o monólogo, a rejeição ao contraditório e as fake news exaustivamente repetidas para que pareçam verdade. É por isso que essas pessoas preferem a ditadura, porque a ditadura é a rejeição ao diálogo e a opção pela voz única para elevá-la ao status de verdade, ainda que seja mentira e enganação. Então, caro amigo e cara amiga, você já sabe a qual parcela da população brasileira você pertence.